Milei vem ao Brasil para o evento de oficialização da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência e faz um discurso dizendo aquilo que todo brasileiro de bem tem vontade de dizer, mas não pode, devido ao regime de exceção que vivemos. Lula não aguenta ouvir a verdade e manda o embaixador do Brasil na Argentina vir para casa para ouvir o mimimi do petista. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Trump Alagoano, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Vejam só, Lula ficou todo ofendidinho com as falas do presidente libertário Javier Milei e fez até graça em uma entrevista dizendo não saber quem era Milei. O cachaceiro já estava sentido por Javier Milei ter comparecido ao evento do PL que oficializou Flávio como candidato à presidência pelo partido. Mas quando Milei fez seu discurso e falou a verdade sobre o atual regime que domina o Brasil, Lula ficou espumando de raiva. Para vocês terem uma noção do quanto o petista se incomodou, o governo brasileiro convocou o embaixador argentino no Brasil, Guilherme Daniel Raimondi, para dar explicações. E também chamou de volta o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para consultas em Brasília. Tudo isso porque Javier Milei, durante a convenção do PL, resolveu dizer em alto e bom som aquilo que boa parte do Brasil pensa, mas poucos têm coragem de falar em público. Milei chamou Lula de presidiário, chamou Alexandre de Moraes de careca lixo e criticou a política econômica brasileira. E veja só, isso foi o suficiente para o chanceler Mauro Vieira classificar a fala de Milei como algo inaceitável e sem precedentes, e para o ministro da Fazenda Dário Durigan chamar o presidente libertário de palhaço. Também não faltou quem quisesse minimizar a crise. Diego Santilli, chefe de gabinete de Milei, resumiu o climão argentino-brasileiro dizendo não exagerem, e o próprio Lula, quando questionado por jornalistas sobre as falas do argentino, preferiu usar da ironia dizendo: "Eu? Quem é esse cara?" Mas pare um minuto para pensar, o que exatamente Milei disse de errado? Lula, de fato, foi condenado em 2 instâncias e preso, e depois teve a condenação anulada por malabarismos do STF. Se não fosse a elasticidade interpretativa da nossa Suprema Corte, Lula ainda estaria na condição de presidiário. Em segundo lugar, o Brasil, sob a atual composição do judiciário, de fato, prende opositores políticos com uma frequência que já rendeu até uma lei Magnitsky ao rostinho mais conhecido do STF. E falando nele, Alexandre de Moraes inegavelmente é careca, e para grande parte da população brasileira é um ministro injusto que passa por cima da lei e está estranhamente envolvido com um dos maiores bandidos do país, que é Daniel Vorcaro. Acho que chamar um ministro nessas condições de lixo nem é algo tão relativo assim. Por fim, a economia brasileira segue capenga, com juros nas alturas, roubando muito imposto dos trabalhadores e acabando com o poder de compra dos brasileiros através da inflação. Milei não inventou nada disso, ele só teve a coragem de dizer a verdade em voz alta. A grande verdade é que Lula não está bravo porque foi caluniado, ele está bravo porque foi exposto. As pessoas se irritam quando alguém diz uma mentira sobre elas, mas ficam furiosas quando alguém diz a verdade. Quando alguém te calunia, a resposta correta é uma correção pública, mostrando a verdade, mas quando alguém fala a verdade, a única reação é assumir, algo que Lula jamais fará, ou então dar chilique e fazer um teatrinho convocando os embaixadores e dizendo ironicamente que sequer sabe quem é Milei. E esse nervosismo de Lula não é de agora, e nem apenas contra o presidente libertário da Argentina. Lula já vem fazendo declarações irritadas, por exemplo, contra o presidente americano Donald Trump, desde antes dele vencer as eleições americanas, tratando o presidente do país mais poderoso do mundo com hostilidade e desdém que, convenhamos, não trouxe nenhum resultado para o Brasil, além de tarifaço e vergonha. Agora, Lula resolveu abrir uma nova frente de batalha contra os presidentes de direita, dessa vez contra o vizinho argentino. Mas o verdadeiro motivo de todo esse nervosismo de Lula é o fato de que o petista está cada vez mais isolado na geopolítica mundial, enquanto o mundo, de forma bastante visível, vem fazendo uma guinada à direita. Lula se vê cada vez mais sozinho no time dos governos socialistas, sobretudo quando olhamos para as Américas. Há, aliás, uma grande hipocrisia de Lula nessa história toda, que precisa ser destacada. Quando as eleições americanas de 2024 estavam em curso,
Lula não teve pudor algum em dizer que a vitória de Trump representaria, segundo suas próprias palavras, o nazismo com outra cara. Um presidente estrangeiro, ainda candidato, foi comparado abertamente a um regime responsável pelo extermínio de milhões de pessoas, e ninguém nos Estados Unidos convocou embaixador nenhum, muito menos pediu satisfação à embaixada brasileira. Mas quando Milei, com uma fala infinitamente mais moderada e, convenhamos, muito mais verdadeira, chama Lula de presidiário, aí sim vira um caso de Estado. Nessas horas, percebemos como é impossível um político de esquerda ser coerente. Tal qual um animal acuado que, quando percebe que está perdendo espaço, costuma reagir atacando tudo que está ao seu redor, Lula, cada vez mais cercado por um mundo que já não compactua tão facilmente com sua ideologia velha e ultrapassada, a qual ele carrega consigo desde os anos 1970, começa a distribuir ofensas por todos os lados. Para Trump, para Milei, para quem mais aparecer no caminho. Mas, de certa forma, dá para entender a frustração de Lula, pois deve ser muito triste mesmo ver o modelo de governo que você defendeu a vida inteira já não ser mais aceito pelas pessoas comuns. Basta olharmos para a fronteira para entender o contraste que tanto assombra o petista, enquanto Milei, com sua motosserra na mão, corta ministérios inúteis, demite milhares de burocratas parasitas e consegue o milagre de registrar superávit fiscal e queda vertiginosa da inflação em um país que estava à beira do colapso absoluto. O Brasil faz exatamente o oposto. Lula e seu poste na fazenda, Fernando Haddad, parecem ter apenas uma única ideia na cabeça: taxar, taxar e taxar. Criam-se novos impostos para as comprinhas das pessoas mais pobres na internet, aumentam a carga tributária sobre o setor produtivo, ressuscitam o DPVAT e incham a máquina pública com dezenas de ministérios que não servem para nada além de acomodar aliados políticos. O contraste é gritante e nos deixa envergonhados. Ver um vizinho libertário consertando a economia ao reduzir o tamanho do Estado é a prova cabal de que a cartilha econômica do PT é uma fraude. Se a Argentina der certo, o discurso petista desmorona de vez na América Latina. E como o sistema reage quando a realidade expõe o fracasso dessas velhas políticas, tentando calar quem aponta os erros. É nessa hora que é revelado todo o autoritarismo do atual regime brasileiro, seja através do poder executivo ou, quando não der certo através do executivo, através do judiciário, passando por cima de qualquer devido processo legal. A obsessão do governo Lula por regulamentar as redes sociais nada mais é do que uma tentativa desesperada de resgatar o monopólio da narrativa que um dia Lula teve em suas mãos. Antigamente, se o governo quisesse esconder um desastre econômico ou uma corrupção, bastava mandar bilhões em publicidade estatal para meia dúzia de emissoras de televisão e grandes jornais. Hoje, qualquer cidadão com um celular na mão consegue desmentir o presidente da República em tempo real. É por isso que empresas donas de redes sociais se tornaram o inimigo número 1 do sistema, e é por isso que o consórcio no poder não mede esforços para censurar as contas, banir opositores e espalhar terror jurídico sob a desculpa esfarrapada de combater fake news ou defender a democracia. Essa perseguição implacável aos formadores de opinião da direita e a tentativa de criminalizar o pensamento conservador e libertário evidenciam o desespero de quem perdeu o coração e a mente do povo. Eles sabem que não conseguem mais convencer o cidadão pagador de impostos com a ladainha da luta de classes ou com o falso discurso da justiça social. O brasileiro que acorda às 5 da manhã e pega um transporte lotado já percebeu que o Estado não é seu pai benfeitor, mas sim o seu maior sócio oculto, que leva quase metade do que ele produz para financiar regalias de políticos e magistrados. Quando um projeto de poder chega a esse nível de esgotamento moral e prático, a única ferramenta que sobra para a esquerda tentar se manter no topo é a força bruta e a censura dos discursos contrários. Algo que vale a pena entender é por que as ideias de Lula estão se tornando obsoletas. Portanto, pegue a sua pipoca ou seu café, sente-se confortavelmente, que agora eu vou te contar uma história muito interessante. O socialismo, enquanto ideia, talvez fizesse algum sentido numa era analógica, lenta e burocrática, onde o trabalhador suava a camisa numa fábrica e enxergava o patrão como um opressor direto. Só que a própria história atropelou essa narrativa marxista. Poucos anos depois das publicações de Marx, os próprios marxistas perceberam, incomodados, que os trabalhadores estavam vivendo cada vez melhor sob o capitalismo industrial. Em vez de odiar o sistema e sair às ruas pedindo revolução, o proletariado preferiu, de forma bem mais prática, ganhar seu salário e ir às compras.
A Revolução Operária simplesmente não aconteceu. Diante desse fracasso das teorias comunistas, um grupo de marxistas resolveu se debruçar sobre o problema e fundou a chamada Escola de Frankfurt, justamente para tentar entender por que as coisas não haviam saído como Marx previa. E enquanto quase todo mundo por lá ficava remoendo o passado, um deles se destacou, Herbert Marcuse. Ele entendeu algo que outros membros da Escola de Frankfurt ainda não tinham captado. Se o proletariado já não queria mais saber da revolução, era preciso encontrar outra classe para carregar a bandeira adiante. E foi aí que ele resgatou um conceito antigo, cunhado pelo próprio Marx, o lumpenproletariado, que significa proletariado em farrapos, termo usado para descrever aquilo que Marx via como a escória da sociedade, bandidos, prostitutas, viciados, doentes mentais, entre outros grupos à margem. A curiosidade é que Marx detestava o lumpenproletariado. Para ele, esse grupo atrapalhava a revolução, era imprevisível, sem consciência de classe e incapaz de se organizar. Marcuse, porém, enxergou justamente ali uma força ainda disponível, ainda insatisfeita, ainda mobilizável. E foi assim que a esquerda, ao longo do século XX, foi lentamente trocando o discurso do trabalhador pelo discurso do marginal. O Brasil seguiu, guardadas as devidas proporções, o mesmo caminho da Europa. A esquerda brasileira cresceu no século passado defendendo supostamente o trabalhador, criando a CLT e uma pilha de leis trabalhistas que, na prática, mais atrapalham do que ajudam quem precisa vender sua força de trabalho no mercado. E assim como aconteceu com um operário europeu, o trabalhador brasileiro foi percebendo aos poucos que esses tais direitos trabalhistas costumam pesar mais no bolso do próprio trabalhador do que ajudar de verdade. Diante desse despertar, a esquerda brasileira também adotou o lumpenproletariado como sua nova bandeira, passando a defender bandidos, viciados e todo tipo de pauta identitária que pouco tem a ver com os interesses de quem trabalha e paga imposto. Só que o brasileiro, em sua maioria conservador, também já está cansado da esquerda defendendo esse lumpenproletariado, cansado de conviver com a bandidagem sendo tratada com condescendência, cansado de ver imposições de uma cultura LGBT sendo colocadas acima da fé e dos valores de quem prefere viver do seu próprio jeito. E é justamente por isso que as ideias da esquerda, ou seja, as ideias de Lula, foram envelhecendo, ficando cada vez mais deslocadas no tempo. Lula sabe disso. E ele tem medo, muito medo, de que o Brasil siga o mesmo movimento que tantos outros países já fizeram, virando de vez para a direita. É esse medo profundo de Lula que explica boa parte dessa disposição repentina para brigar com os vizinhos e aliados históricos. Só que não adianta remar contra a maré. As ideias de esquerda vão perder força, queira Lula ou não, diante de uma era em que a informação circula de forma descentralizada, sem depender de jornal, TV ou da narrativa de um partido para chegar às pessoas. E quem sabe, com um pouco de sorte, o mesmo processo que fez o trabalhador perceber que o socialismo não funciona, também vá aos poucos mostrando para o brasileiro comum que o próprio Estado, esse aparato gigantesco que consome recursos e entrega censura em troca, também não passa de uma âncora muito pesada amarrada nos pés do progresso da população. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!